Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar de uma plataforma que vem revolucionando muito o mundo da IA, chamada Antigravity. E dentro dessa plataforma você tem vários modelos de IA e uma vasta seleção, parecido com o Cursor, que também já foi dado aqui no curso, e que a gente vai poder usar para diversos tipos de coisa. E o Antigravity tem uma perspectividade diferente, mas que eu vou mostrar detalhadamente nessa aula para vocês. E para começar, eu vou começar mostrando como vocês vão fazer o download. Então, no navegador, vocês vão pesquisar Antigravity. Pesquisa Antigravity. Aqui, eles vão me trazer dois links. Então, download Antigravity 2.0 e Antigravity IDE. São as duas plataformas do Antigravity. E aí você vai escolher agora o que você vai escolher para fazer o download do Antigravity 2.0. E aí depois ele tem modelos para rodar no ambiente de desenvolvimento, no CMD, para rodar em SDK. Então, se você quer tentar instalar no seu celular, você pode tentar para o Antigravity ali. E depois temos a IDE, que está aqui, que é naquele segundo link aqui que eu mostrei para vocês. Clica, ele vai abrir. Aqui eu já estou na mesma página, mas ele muda, traz uma específica do Antigravity. E o Antigravity IDE é nada mais, nada menos que o Antigravity Encoding. É o Copilot no GitHub. É mais ou menos alguma coisa parecida com isso. E aí você instala, você vai fazer o login e você vai cair nessa tela aqui, ó. Antigravity. Eu vou primeiro no padrão mostrar para vocês, que é o Antigravity 2.0. E aí ele vai carregar para você. Você vai, provavelmente ele vai pedir para você criar uma pasta, você vai criar a sua pasta. E depois ele tem os seus conversation stories, os seus schedule tasks, que é uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês já já. E aqui no histórico ele estava carregando. Pronto. E aí a gente vai começar um new conversation. Eu vou abrir na minha pasta. E aí o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai explorar o Antigravity a fundo. Então vamos criar aplicativos e automações com o Antigravity e o Antigravity IDE. E então, para começar, a gente vai criar um aplicativo simples, mas que com funcionalidades práticas. Por exemplo, o aplicativo de hoje, ele vai funcionar como um criador de carrossel de imagem para o Instagram. E a automação vai estar vinculada a esse app. Então, para começar, a gente vai descrever a nossa ideia. E uma coisa de particularidade que eu já falei do Antigravity aqui na aula de hoje é que os modelos. Então, tem o Gemini 3.5 Flash, 3.1 Pro, tenho aqui aí as qualidades, o medium, o high, o low, o high. Depois a gente ainda tem o Cloud Sonnet 4.6 Thinking e o Cloud Opus 4.6 Thinking. E depois a gente tem o modelo do GPT, que é o GPT-off 120B, que é um modelo que a gente consegue também instalar pelo Olhama e que é um modelo de contexto programável, onde a gente executa no nosso terminal de comando, ou pode usar também para OpenClaw, que é um modelo de escalabilidade boa e com custo de tokens baixo, e do ChatGPT. Então a gente pode ter um bom resultado a partir desse modelo. E para começar aqui no Antigravity, eu vou falar para vocês abrirem a IDE também. Ela vai carregar. Yes. Deixa eu ver se carrega. Carregou. Ela vai autenticar. E aí ela já me traz algumas coisas que eu criei. Ó. É por causa da pasta. Pronto, ele pegou uma pasta aleatória. Mas, por exemplo, eu criei um aplicativo e ele me trouxe aqui, ó. Então,
eu tenho esse aplicativo que eu criei. Posso vir aqui e dar um execute para mostrar para vocês. File Explorer, Documents, deixa eu achar aqui a pasta. Tá nessa pasta. Não, coisa errada. Index HTML. E aí ele vai me trazer a pasta. Então, uma pasta bem desenvolvida. Algumas coisas ainda estão para melhorar aqui, e não estão bem atualizadas. Deixa mais. Sim, temos aqui. Aqui, ó. Meia-noite, 3 horas. Pronto. E aí ele vai mostrando. Esses jogos ainda não atualizaram, mas falta atualizar. E isso aqui eu criei tudo no Antigravity, e que é uma plataforma muito boa para esse tipo de coisa, para criação de apps. E aí eu tenho o GitHub, tudo integrado com o Antigravity para conseguir executar. E aí eu ainda posso aqui no Windows vir e selecionar a IDE como administrador. E aí ela vai ter um controle maior sobre o computador. E caso você não tenha ainda o VS Code instalado, recomendo você instalar e fazer as suas configurações a partir do VS Code antes de instalar o Antigravity IDE. Porque ele pergunta se você quer puxar as configurações. Se não for o VS Code, pode ser qualquer tipo de plataforma de programação, tipo o Grammy e outros. E você vai configurar as suas configurações. Então, Python, HTML, JavaScript, CSS, dentre outros, se você quiser usar a IDE. Mas, Davi, não quero usar, eu não quero programar, não quero nada disso, eu quero uma coisa mais simples. Você tem aqui o Antigravity, versão padrão, onde você não precisa de programação, ele faz tudo para você. E ele ainda tem as atividades programáveis. Então, se eu pedir para ele programar uma atividade para meia-noite, como o Antigravity funciona num servidor do Google, ele consegue lembrar dessa atividade e executá-la meia-noite, com o meu computador totalmente desligado, com o celular desligado, ou com qualquer outro tipo de coisa, deixando o Antigravity desligado. Então, ele tem essa característica. Mas agora, vamos deixar o Antigravity de lado e vamos para IDE. Se você não for focado em programar, escuta essa breve introdução e depois a gente avança para o próximo passo do Antigravity. Então, essa é a parte complexa do Antigravity. É a parte onde você tem mais linhas, mais código, mais configurações, mais botões. Onde aqui, ó, por exemplo, Open Browse, que você não tem no seu Antigravity. E aí ele vai me trazer um localhost aqui, tananã, get started, browse control, exemplos, tananã, no meu local, na minha porta. Então ele reserva essa porta para ele. Mas aqui, ó, é que nem o VS Code. Então você tem aqui literalmente uma barra VS. E aí você pode instalar os plugins, pode tudo. E aqui tem as pastas com o Explorer. Então, se você é focado em programação, já instala o VS Code. Se você ainda não tem instalado, instala o Python. Ou você pode pedir para o próprio Antigravity fazer todas essas instalações e configurações para você, dando algumas permissões para ele mexer no seu computador, entre outras coisas. E sim, o Antigravity funciona parecido com o OpenClaw. Ele pode mexer e fazer edições, só que com mais segurança, mais viabilidade, escalabilidade e foco para você que quer melhorar, independente do que seja, no seu computador, edição de pastas, melhorias, edição de vídeo. Então ele consegue fazer esse tipo de coisa dando prompts e permissões. E coisa que o OpenClaw tem limitações. E aqui ele tem os modelos, então se você ainda não instalou, instala, porque o Antigravity ele tá com. Como ele acabou de atualizar, tem pouco tempo, ele está disponível grátis para você usar por um tempo. E caso você tenha o Google AI Pro, o Antigravity está livre para você usar e usufruir do jeito que você quiser,
com os modelos disponíveis, e aqui eu tenho o Google AI Pro. Então, aqui alguns modelos que você tem no Antigravity, mas se você instalar o Olhama e tem aula, volta lá, uma das primeiras aulas do curso, tem explicando passo a passo de como você instalar e vincular o OpenClaw. E também, então, agora vai sair uma aula, próxima semana, falando, ensinando como você vai instalar e configurar no Antigravity. Então, esse é um ponto muito bom, que instalando o modelo localmente, além de o modelo estar reservado para você no seu computador e te obedecer do jeito que você quiser, na sua configuração, você também vai poder configurar com o anti-gravity. Então, esse é o ponto da próxima aula. E continuando aqui, a gente vai fazer um primeiro trabalho no anti-gravity. E aqui eu estou testando com o Gemini 3.5 Flash Medium, que é um modelo médio. Então ele está entre os Geminis, que tem melhor velocidade, melhor modelo e capacidade. E o 3.5 médio, ele nem é muito rápido, nem é muito devagar, nem é muito lento no pensamento, então no trabalho ele faz um trabalho bom, mas dentro da velocidade dele. Então é uma velocidade média, então ele não fica nem no modelo mais lento, nem no modelo mais rápido, nem no pensamento mais, como eu posso dizer, menos inteligente, nem no mais inteligente. Ele fica ali no mediano e tem um curso de tokens médio para você que vai querer usar aí, o período de experiência grátis que eles estão disponibilizando. Então esse vai ser o melhor modelo se você vai querer aproveitar o anti-gravity da melhor maneira. Então é um modelo médio, onde você pode usar. E ele é até que bem rápido, por ser um modelo Flash, não Pro. Mas aqui a gente está no processamento médio. Para você também que quer uma coisa mais bem feita, um poder maior, você pode usar o CloudOps 4.6 ou o Sonnet 4.6 Thinking. E aqui também tem os modelos Low and High 3.1 Pro do Gemini. Então você tem vários tipos de modelo para atender às suas necessidades baseados no que você precisa. E para começar, a gente vai criar um projeto. Então, deixa eu fechar isso aqui. E para o primeiro projeto, a gente vai criar o carrossel, como eu falei. Mas aqui no IDE, eu falei que era só a parte da automação. Então, agora a gente vai pedir para ele fazer o quê? Vou aqui em áudio, porque também foi uma coisa que eu gostei muito do Antigravity no período que eu testei, de algumas semanas, que quando você grava o áudio, a maior parte das palavras ele reconhece e transcreve corretamente. Ele não alucina, ele alucina menos do que os outros modelos de IA, outras plataformas de IA, como ChatGPT, Gemini, DeepSeek e o próprio OpenClaw, eles alucinam muito quando você está falando. E uma coisa que eu gostei do Antigravity é que ele alucina muito pouco, ele reconhece as palavras melhor. Então ele tem um melhor treinamento. E aqui, para começar, eu vou gravar o áudio. Então, anti-gravity, eu preciso que você crie um projeto, uma automação, onde você vai abrir as principais Instagram, o Reddit e o XAI para o. Calma, falei errado. E vamos regravar. Anti-gravity. Eu preciso que você crie uma automação, uma aplicação, onde você abre o Reddit, o Instagram e o X para pegar as principais postagens de IA da semana, toda sexta-feira, então essa ação vai ser executada e você vai pegar as publicações mais curtidas e mais faladas e você vai gerar um carrossel para publicar no Instagram com os seguintes arrobas. Arroba pela gestão e os seguintes hashtags. IA, documento, IA, inteligência artificial, anti-gravity, ChatGPT, OpenClaw e outros nomes de modelos de IA e outras plataformas e hashtags também associadas a IA. Pronto, parar aqui
e vou enviar para ele. Ele vai começar a escutar e criar automação. E uma coisa também é muito boa do anti-gravity é que tudo que ele vai fazer, ele vai te perguntar se você aprova. Então, qualquer tipo de código que ele vai executar, e depois de um tempo, ele vai ver que você já deu essa permissão para outro projeto. E ele vai parar de te pedir essas permissões. Então, isso é uma coisa boa que ele vai aprendendo baseado nas permissões que você dá para ele. E aí, tem vezes que ele dá 4 opções, tem vezes que ele só dá uma, e geralmente eu seleciono a quarta. Não, a terceira. E a terceira diz que ele vai aprovar nesse e em outros projetos quando for solicitado. Então, isso é uma coisa legal. E aí ele vai pedindo aqui as autorizações para executar os códigos e você pode ir lendo o que ele vai pedindo. E uma coisa também que é boa, no anti-gravity em si, sem ser no IDE, ele antes de criar ou fazer atualizações grandes em um projeto, ele cria um plano de ação e aí te disponibiliza para você ler. E depois você aprova ou não aprova o plano. Caso você não aprove, ele vai te perguntar o que você quer que melhore dentro desse projeto. Ó, aqui ele me deu já o plano de ação, ó. Vou aumentar aqui, então. Plano carrossel, tananã, tananã. Ele vai pegar wikijob.py, e ele mostra as pastas, ó. Navegação do usuário, login manual e usuário salvo cookie. Ou de Reddit, sem necessário de API ou login. X Twitter, Instagram, requer login prévio. Aí ele me traz os arquivos, o que vai ter em cada arquivo, se o arquivo é novo, se o arquivo está sendo editado. Nesse caso, não vai ser editável, não está sendo editado nenhum, porque é novo o projeto, é a primeira execução. E depois eu posso mandar alguma coisa, alguma revisão que eu quero que ele faça, uma alteração. Posso fazer o download, copiar ou clicar aqui para proceder. E no caso do anti-gravity, sem ser a IDE, ele vai ele vai perguntar o que se ele vai pedir para eu escrever procedure. E aí ele trouxe um checklist aqui das tasks. No anti-gravity eu vou mostrar também onde vai aparecer esse checklist. E aí você pode rever o change, onde ele está mexendo. Pode fechar aqui, não precisa estar aberto se você quiser. E aí, ó, ele vai procedendo, botando já os tiquezinhos. E aí você pode comentar as coisas. E aí ele vai começar as instalações aqui dos programas que ele vai precisar, tipo o Chrome. Tipo, o Chrome tem uma extensão específica do anti-gravity que quando você pedir a primeira vez, ele vai te trazer uma abazinha e aí você executa, vai passar tipo uma porta local para ele executar quando ele precisar.
e já vai funcionar. E aí ele vai te pedir uma senha também, que se for uma coisa mais complexa, ele vai pedir essa senha para executar. Então vamos lá. E ele já está executando aqui, é só ir dando as permissões para ele. Ó, aí ele mostra aqui também o que ele está fazendo, as cores que ele está usando. Dark Neon, Cyberpunk, Smerald, Tech e Minimalist Light. São as cores do app que ele está criando. Ele vai criando template, vai criando um monte de coisa. E aí depois ele vai só me pedir os logins das APIs que ele precisar. E agora é só esperar que ele já vai começar a fazer isso. Então, vamos lá, galera. Ele já me passou o plano do que ele tinha feito. Agora, sincronização com GitHub. Então, ele me trouxe aqui seu token, arroba youtube.com, seu usuário. E aí, depois ele mandou dar esse push inicial. E aí, ele vai para testar a automação. Ele me trouxe aqui também um resuminho do que ele fez. E agora eu vou executar esse código. Eu vou pausar a aula aqui só para executar. E eu já volto com vocês. O pessoal foi criado. Ele falou como usar. Eu vou precisar dar um run nesse appbat. Eu vou vir aqui então em documentos. Vou em trabalho. Informação IA. Run app. Iniciou. Ele gerou aqui um carrossel. Ah, é porque eu ainda tenho. Ele gerou com Reddit, mas eu ainda tenho que conectar o X. Eu vou conectar o X aqui. Hum, ele me trouxe as matérias. Boa. Eu posso adicionar as que eu vou querer. Aí mostra notícia 1, notícia 2, notícia 3. Eu vou buscar de novo. E aqui tá só no Reddit, tá bem? Aqui ele me mostra, ó, buscando no Reddit. Ó,
ele recebeu as informações. Pronto, ele salvou em data. Hum, Carrossel, Output. Ok, galera, ficou. Eu gostei. O carrossel ficou bem completo. Hum, já com arroba, já com hashtag. Ele mostra a fonte. Todos têm aqui, ó, o arroba. Tem a data da criação do carrossel, resumo semanal. E eu acho que para a parte do IDE ficou muito top, tá? A gente pode depois, se eu não me engano, tirar esses slides. Eu vou criar uma configuração depois, vou deixar bem bonitinho. Mas vai dar para tirar os slides, depois eu vou fazer isso. Pedir para ele fazer, né? Para tirar esses slides, para eu ter uma opção de desselecionar. Eu posso mudar o arroba e ele já muda lá. Posso alterar as notícias, posso mudar o título. Então, para essa parte eu acho que ficou bem legal. Então vamos lá. E agora a gente vai para a próxima parte. Saímos do IDE, saímos da ferramenta de programação pura. Vamos fechar tudo. E agora a gente vai vir aqui para o como fala, o anti-gravity normal. E aqui para o anti-gravity normal, eu vou mostrar um pouco de um projeto que eu comecei a fazer. Tá bem legal. E eu vou pedir para tire o. Não, calma. Primeiro eu vou mandar. Volte agora para o foco no projeto World Cup Match. Para começar, vamos tirar aquela API que você está usando da World Cup para puxar as partidas e os resumos. Eu não gostei dela nos testes que eu fiz. Volte para a primeira vez, para a primeira API que a gente está usando, que é puxando da fonte Google. E agora também implemente os novos jogos e continue com os horários. O que você vai fazer? Você vai criar um schedule task. A cada 5 horas você vai atualizar a página via schedule task. Então, a schedule task vai chamar o GitHub e vai pedir para ele atualizar. Então, vai gerar o resumo, a task, e depois vai chamar o GitHub. Vai ser a primeira implementação que a gente vai fazer hoje nesse projeto. E depois que você fizer essa implementação, já crie automaticamente um push para essa atualização no GitHub. Mandei, e aí agora a gente vai usar o Opus 4.6. Parar de gravar. Vou apagar essa parte. Enviei. Pronto. E agora a gente vai. Eu vou mostrar um projeto que eu estava fazendo e vou tentar já agora configurar uma schedule time task aqui ao vivo. Então vamos tentar configurar. Ele também tem outra funcionalidade que eu estava testando ultimamente nesse app que eu tenho criado com ele, que é uma task onde só funciona quando o computador estiver ligado. Então, se estiver ligado, ele vai a cada 1 hora pegar o resumo, enviar, pegar o resumo, enviar, pegar o resumo, enviar, pegar o resumo, fazer esse processo, só que somente funciona se estiver ligado. Então, essa eu não gostei muito e mudei e deixei desativa a funcionalidade. Então, vamos lá esperar agora. E aí ele já vai gerar os resumos. E depois que ele fizer isso tudo, eu volto com vocês
e mostro a aplicação, como ela tem ficado. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o Implementation Plan, que ele já me trouxe aqui, ó. Faltam atualizar 3 jogos do dia 18. Jogos do dia 19 ainda não começaram. Brasil vs Haiti, Escócia e Marrocos, Turquia e Paraguai. O Remote Git. Não, calma. O nosso Git é o dia 12 Copa.it. Proceda mais antes pode o voluntário faça edição. Remote corrigido, boa. Agora ele vai executar o plano de implementação. Agora ele vai puxar do Google, remover essa API que eu estava usando, vai buscar da web, que estava trazendo melhor, e vai, em vez de 1 hora para 5 horas, manter compatibilidade por todos os patch, automático para o Git, um push, né? E a verificação a partir do update helper py, que foi um código em Python para ele fazer uma validação. Então, antes de fazer o push, ele passa por esse Python, o GitHub, ele ativa, e aí ele vai saber tudo, quais são os próximos passos que ele pode receber, e aí esse código está em constante update, porque sempre que passa um novo código, um novo passo, ele vai tirar do banco dele, e ó, aqui ele mudou tirou 2 linhas e configurou novas coisas em 8 no update. Então, tipo, sempre que a gente tira um API, sempre que a gente muda a forma do sistema, muda o horário que dá os updates, os dados, qualquer tipo de update, ele tem que fazer uma update nesse helper.py. Que é um ajudante, um filtro de linha para saber se esse código está vindo correto, baseado nas especificações que ele tem. Então, sempre que ele faz uma mudança, ele já mexe nesse código. Isso é uma coisa muito boa também, que foi configurada para o melhor uso da aplicação. E aí também a gente tem o da API, update from API.py, que é também uma validação, que nem o helper, só que o helper, ele é para tudo, ele é mais completo. E o da API, ele é só para as APIs. Agora ele vai configurar o Action no GitHub para funcionar automático a cada 5 horas. Eu vou dar as aprovações. Ele falou que já fez o push.
E eu vou mostrar para vocês aqui quando ele terminar. Eu vou abrir o navegador e mostrar o GitHub e o projeto. Voltou e pronto. Vamos lá. Dupla proteção, PC ligado, ó. Schedule task local e faz o push. O Git no servidor Git automaticamente. Então tem as duas funcionalidades. Botei o cron 5 horas quando o PC estiver ativo, removida para agora busca via Google. E ele trouxe aqui o que ele fez. Ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. Deixa eu focar. E aí ele traz, ó, apenas com o PC ligado, rodando nos servidores GitHub. Foi as duas coisas que ele fez. 28 jogos procedidos, 40 agendados, push no Git, schedule task local, fallback via SPN, algum sistema do Google. E agora a gente vai abrir o GitHub. Então vamos no Google. Hub. Opa. Ó, já mostra aqui, ó, update. Ó, o index ele não vai mudar em nada, o que vai mudar são o update helper e as partidas. Uhum. Agora a gente pode vir para Bcel, que é onde está rodando. Aqui já vai abrir direto, não queria abrir direto. Tem o Copbot, que é o anti-gravity. E agora, vamos abrir aqui. Pronto, Bcel. Que é onde já teve aula no curso também ensinando, que é aonde a gente vai configurar os projetos e tal, e os requests e tudo. E agora a gente pode dar um visit. Boa, ele atualizou. Aí ele traz aqui um resuminho, atualizado automaticamente via Copabot. Aqui ele não mostra. É Uzbequistão e Colômbia, Gal e Congo. E aí ele mostra aqui a cobrança de falta, evitada pelo goleiro da vitória portuguesa. Ele mostra aqui as configurações, então ele já mostra. E agora ele está aparecendo. E aí você tem os dois horários aqui. Os próximos jogos. O próximo jogo é esse, no caso. Não, hoje é 18, 19. Ele mostra aqui, ó, os horários. Uma coisa, o horário aqui tá errado. Eu vou mudar para. Agora eu faço uma configuração nos horários. Quando eu mudo para BRT e EST, são os horários errados. O certo seriam horário de Brasília e o Lisbon Time. Faça essas edições para os horários dentro do aplicativo. Quando você seleciona a bandeirinha, ele vai botar o horário certo agora. Eles estão configurados em horários errados e um está em um horário distinto do outro. Agora vamos fazer mais essa configuração. E a gente dá os valores.
Então agora ele mudou para o TC+1 e o TC-3. Agora vai estar tudo correto. Decorar tudo bonitinho. Uhum. Agora ele vai corrigir, ó. E ajustar os labels no index HTML. Depois a gente pode criar outras coisas aqui. Mas por enquanto os grupos, ó, ele já mostra quem tem 3 pontos, quem tem o quê, quem não tem nada, quem não tem. Os jogos aqui, ó, os pontos, o Haiti tem 0, o Marrocos tem 1, o Brasil tem 1 e a Escócia tem 3. Tabela ele mostra quem tá em primeiro, quem tá em segundo, e aí ele mostra também uma curiosidade de cada país, ó. Então, deixa eu pegar um país aqui aleatório. Um, pegar a Suécia. Nação escandinava de alto padrão de vida. Histórias vikings. No futebol foi vice-campeã mundial em 1958 em casa e conquistou o terceiro lugar em 1994. Então ele já me traz uma curiosidade, por exemplo, o Cabo Verde. É um arquipélago vulcânico na costa oeste da África, colonizado por Portugal. Seus tubarões azuis fazem uma estreia histórica na Copa do Mundo de 2026, com futebol alegre. Então, ele já me traz algumas curiosidades. Ele falou que eu já tô quase batendo o limite semanal do Cloud. Aí ele tem um limite a cada 5 horas e um limite semanal do Gemini. Eu vou mudar aqui pro Gemini, então. 3.5 high não, medium. Pronto. Ele vai continuar agora. Esperar ele fazer as updates. E aí, galera, agora já subiu, ó. Ele terminou, corrigiu os horários. E agora, vou mostrar pra vocês. Ainda não abri. Vamos ver. E, ó, horário de Brasília, Lisbon Time. E, ó, 21 horas, tá correto? Do dia 19. E Lisbon Time, dia 20, 1h30 da manhã. Agora ele tá funcionando corretamente, para vocês verem aí. E que essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E essa foi uma das primeiras aulas sobre o anti-gravity. Espero que tenham mais, porque esse é um conteúdo muito legal e importante sobre IA do momento atual. E até a próxima aula.